Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei com o Mano Benjamin falando ontem da vitória do Corinthians por 3-0 em cima do Vasco e sobre a polêmica arbitragem do Daronco, e o Mano surpreendeu na resposta dele. Se liga só no que ele falou nesse vídeo e confrontou o Benjamin Bach também. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou da arbitragem de ontem. Prejudicou o Timão? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Foi uma vergonha o que o senhor Daronco fez ontem na Neoquímica Arena. O gol, o lance do Matheus Bidu, anular esse gol é vergonhoso. Michel, vocês dois jogaram. Não, do Bidu eu não acho vergonhoso, não. O outro foi. Vergonhoso! Gente, o cara tá jogando, o pé do cara bate no joelho. Mas é falta, sem querer. Gente, mas o futebol tem contato, não, mas cara. isso daí é um ato faltoso. Isso é um ato Em faltoso. câmera lenta, espirro é falta. Não, só de brincadeira aí, tira o cara da jogada. Não foi nada. Não, esse lance nada. foi. Você jogou bola, já foi zagueiro. Esse lance eu tenho que concordar com o Beja. Putz, amém. Eu não daria pra... Amém. Esse lance eu daria falta. Ó, jogou bola. Eu não anularia o outro que teve impedimento. Pra mim, quem mais falha aí no lance. Deixa o Argel falar. Sabe quem mais falha no lance? Agora ele quer que você fale aí, ó. Fecha o Argel. O goleiro falha no lance. O goleiro falha. Vamos lá. Não, ele falha. Argel, mas é pênalti. Peraí, não vou me interromper o Argel nesse momento importante do programa. Argel, você... Eu acho que se nós voltarmos atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, como diz o Mano, isso aí é um contato de jogo. Então, mas hoje tem o VAR, né? Tem o VAR. Hoje tem Em câmera lenta, Argel. Isso é em falta. câmera lenta, espirro é falta. Mas não, isso é falta. Gente, esse aonde? Gera gol. Esse lance salvou a pele do Léo Jardim, do goleiro, porque a bola... Mas, Argel, nesse lance aí, apesar de ser um toque Não bate nada. Mas apesar de ser um toque sutil, pra mim, tira o jogador do Vasco da jogada e eu achei um gol irregular. E, cara, na boa, aí falam assim, mas foi sem querer. Sem querer, você também faz filho. Eu tenho um amigo aí que também falou, foi sem querer e hoje é pai. Olha lá. Então, gente, olha lá, ele tira o jogador do Vasco da jogada. Pra mim, esse lance aí é um ato faltoso. O que eu não anularia é o outro gol do Memphis. Eu acho que é um lance de interpretação do árbitro. Então, mas ele teve a interpretação, ele viu no vídeo e acho que o Daronco interpretou mal. Muito mal, gente. Não, nesse lance eu daria falta. Ô, Michel Bastos, me admira você também. Eu não acho que esse lance seja assim, algo que ele interpretou. Eu não gosto muito de concordar com o Benja, mas agora eu tenho que concordar com o Benja. Ele tá correndo. Tem o contato e atrapalha os... E quem não quer contato tem que jogar tênis. Seguindo a jogada. Gente, mas E quem não quer contato tem que jogar tênis. O cara tá correndo, o cara levanta o pé no joelho dele. Se você vai subir no escanteio e tá olhando a bola, tem contato, é falta. Peraí. Ué, fecha no o empurrão também é contato, eu gente. acho que o contato ele sempre tem, mas esse contato aí tira o jogador da jogada. Exato. Você tira o cara do lance. Tira o jogador da jogada. Vocês estão brigando com a imagem. Então o Matheus Bidu não pode correr. Ele pode correr, mas ele fez um ato, Benja, é faltoso. Mas ele obstruiu, ele tá correndo com o joelho dele, tá na frente. Pra mim, ali tem uma obstrução. Argel, teve obstrução? Pra mim, quem deu o pênalti foi o VAR. Não foi pênalti. Mas se tem o VAR. Isso não foi pênalti, ele anulou dando gol no defensor do Vasco. Não, o VAR, eu tô te falando, o VAR que deu, anulou o gol. Não deu pênalti, anulou o gol. Não, o VAR ele recomendou a revisão do Daronco. O Daronco foi o monitor e concordou. Porque o árbitro não consegue. O árbitro não... Não, esse é o primeiro gol anulado. Michel, o árbitro não consegue durante o jogo. Já o outro... O árbitro não consegue durante o jogo ver esse tipo de lance. Então é por isso que o VAR tá lá pra auxiliar. Se o Matheus Bidu passa o pé embaixo, eu vou concordar com você que era falta. Plenamente. Se é por baixo, agora o cara tá correndo. Mas eu não consigo te entender. Você falou que o Novo Horizontino foi prejudicado naquele gol lá que o São Paulo marcou. No início da jogada foi falta no cara do Novo Horizontino na lateral. Não tem nada a ver. Mas é que tá, é um contato que vocês falam que o futebol tem. Contato existe, mas dependendo da força, ele é faltoso. Aqui, Benjamin, foi um toque sutil, mas tira o jogador do Vasco da jogada. Mano, você falar isso me surpreende. Aonde, velho? Você tá de brincadeira, você tá brigando com a imagem. Peraí, o jogador do Novo Horizontino... Acho que o Mano tá muito Nutella. Muito. Nutella não, vocês estão brigando com a imagem. O jogador... Mas um negócio estranho aqui hoje no programa, viu, velho? Mas o Mano tá comparando o arroz com... Um pouco ele quer liberar o sinal. O Argel começa bem, já tá começando ele começa a liberar o sinalizador. Agora ele acha a falta do Mas esse lance é faltoso, gente. Novo Horizontino e São Paulo, o jogador tá... A regra tá... O contato de costas, o jogador do São Paulo vem e faz assim, empurra. Tem nada a ver com coisa contato. O futebol não tem contato. Isso é empurrão. Aqui os jogadores estão numa... O cara é deslocado.
Aqui os jogadores estão numa corrida. E o toque do jogador do Corinthians pega no pé do jogador do Vasco. É o joelho. O jogador do Vasco Aquilo ali pra mim se chama bate. joelhada. Olha lá, é o jogador do Vasco Aquilo ali pra mim é uma joelhada. que bate no joelho do jogador do Corinthians. Joelhada. Não é nada. Não é. Nada. O lance é ao contrário. O Bidu que ele bate o joelho no pé do jogador do Vasco e desequilibra o cara. Na minha opinião, absurdo. Ali é o Bidu que bate no pé do... Pra mim o VAR achou, olhou. Agora o segundo lance, Você vai também falar que foi normal. O segundo lance que foi anulado, pra mim é um absurdo. Uma mentira falada 5 vezes, ela se torna verdade. Não, ali os caras começam a olhar. Agora não Mas, cara, sei se vou você é falar. a favor comigo. Ali não tinha que anular. Não, aquele segundo Os gol é dois absurdo. gols do Corinthians anulados Não, esse eu acho que absurdos. Até o lance, poderia anular. ele tem impedimento, mas a câmera não mostra. O Yuri Alberto, ele começa a controlar a bola, passa do meio de campo, a bola ainda, ele joga, vai na lateral até voltar no campo de ataque de novo e o Corinthians fazer o gol. Mas, ó, tem uma crítica ao Daronco, Michel, porque o Daronco é o cara que ele mais apita com VAR no Brasil. O Daronco ele já foi o melhor árbitro do cenário brasileiro, mas hoje, cara, ele tá entre os piores. O que o Daronco falou? O que o Ramon falou pra ele que foi expulso? É que o Ramon meteu o dedo pra ele. Assim? Não, foi o do médio. Ele na hora mostrou? que ele foi expulso. Cadê? Foi. Não vi. Na hora que ele tá saindo. Esse gol aí não é anulado. Não, mas se ele Esse tá gol pra saindo, mim ele já tinha sido expulso. Então, mas é que o Ramon tava discutindo com ele a respeito da marcação. E aí o Daronco vai lá e expulsa ele e ele manda o dedo pro Daronco. Mas vou te falar, mano, o Daronco, ô Argel, ele tá com arranque de balsa, hein? O Daronco, velho, tá pesado, tá fora hein? contra o mas Palmeiras. assim, ó, Mas não é, isso é muita falta de confiança da arbitragem também. Mas eu vou te falar, a nossa arbitragem passa pelo momento de falta de confiança. Falta de confiança. Não pensa que é só jogador, mano. Falta de confiança, não. Passa por um momento de ruindade. Não, o árbitro também precisa ter confiança. Não, precisa de qualidade. É lógico. O cara também precisa de confiança, não é Precisa só... qualidade dele. O jogador de futebol precisa de confiança, o treinador precisa de confiança. Não, o repórter precisa de confiança. Mas você não acha que o Daronco tá muito pesado, Argel? Não tá comprometendo talvez a arbitragem dele, o fato dele tá muito pesado e tá sempre longe do lance? Não acho que ele tá pesado, assim. Ah, ele tá com uma barriga A ali, ó. arbitragem brasileira é péssima. Ela não é que ela precisa de confiança. Ela precisa de qualidade. Ela não tem coerência. Eles são muleta do VAR. Sabe o que tem que acontecer? Não tem personalidade. Mas sabe qual é o problema da arbitragem brasileira? Caramba, Argel. Só vai melhorar o dia que os árbitros se tornar profissionais. Daronco tá barrigudo? Aí vai poder cobrar. Aí vai poder cobrar se acha que tá barrigudo, se tá com o percentual gordo, se tá no Mas é que tá, ele trabalha com isso, Argel. O Daronco tá gordo, ele tá precisando tomar aquele iogurte pra fazer cocô, velho. Mas eles não trabalham. Mas eles não trabalham. Olha lá, tá barrigudo. Mas eles não trabalham só com isso. Tem que ser Argel, profissional. esses caras aí, os árbitros, vamos parar de... Tem que ser profissional. Então profissional é demitido também. Não, eles têm que ser profissional, eles têm que ter um sindicato. Então. Ô, Argel, vamos parar. Ó, isso daí, ó. Eu esperava agora que o Argel fosse um cara que desse no meio. O Argel alivia, ele bate a sopa. Sabe por quê? O árbitro, ele é profissional. Ele tem uma profissão de fachada que ele não ganha aí um décimo do que ele ganha como árbitro. Por exemplo, o Daronco... Profissão paralela. Não, mas é que tá. O Daronco, ele é personal. O Daronco, ele é personal. Pra quem não sabe, ele é personal. Mas, por exemplo, quanto dinheiro ele ganha como personal e qual o dinheiro que ele ganha com a arbitragem? Eu aposto que ele ganha muito mais com a arbitragem do que com a profissão dele. Ganha 7 mil pra pitar um jogo. Um jogo, e como personal, sabe quantas aulas o cara precisa dar pra ganhar 7 mil? Mas você quer pagar quanto pro árbitro? Eu acho que ele ganhava muito mais, o árbitro. O árbitro é peça fundamental. Se ele fizer 4 partidas por mês, ele vai ganhar 28 pau. Aí tu fica bravo com o Coronado que ganha 2 pau, 2 milhões. Então você quer pagar quanto? Não, o Coronado ganha 2 milhões, o Argel, você tá louco. o treinador do Corinthians ganha 2 milhões e o árbitro ganha 7 conto O pra pitar Argel, o você jogo. tá maluco, velho. Estrela do jogo de futebol não é árbitro, é jogador. Não, mas o árbitro tem que ser remunerado. Então, os árbitros são mal remunerados. O jogador ganha 2 pau por mês. Se ele faz uma bobagem, ele é demitido. Não é demitido, não. Ele tem contrato de 5 anos, tem que pagar o contrato dele. Árbitro. Sabe quem que é demitido? Sabe quem que é demitido quando faz uma vista? O treinador. Certo? E o treinador brasileiro. Porque o estrangeiro vem aqui, tem contrato de 2 anos. E vai embora, tem que pagar os 2 anos de contrato. Tem clubes aí no futebol brasileiro que paga 5 treinadores. E tudo argentino, uruguaio, chileno, paraguaio. Os caras fazem contrato 2 anos. O treinador brasileiro é tudo na CLT, contrato com prazo de validade. 12 meses. Cumpriu 6, falta 6, paga 3 e vai embora. Acabou. Brasileiro é assim. Agora, o estrangeiro vem aqui, o treinador estrangeiro vem aqui, contrato de 2 anos. O cara fica 3 meses, vai embora. Vai acontecer agora lá no Grêmio com o Quinteiros. Contrato de 2 anos. Vai rodar já? Vai, não tenha dúvida. Veja, o Corinthians ele teve uma postura que foi muito além do que ele vinha mostrando.
É claro que a gente tem que ponderar aqui também pela fragilidade do Vasco. Olha a bola do Memphis, hein? Sim, mas eu acho que ontem, Benja, o Ramon Dias, quando ele para de inventar e tentar criar algumas situações ali, faz o óbvio, o Corinthians vai bem. Ele montou um meio-campo ontem, Benja, que não deu fôlego pro Vasco. Ele colocou ali Carrillo, Bidon e Coronado dentro do jogo, e o Ranieri, que é um cara que sabe sair pro jogo também, e é um meio-campo muito mais criativo. Ele não colocou um meio-campo mais retranqueiro, um meio-campo mais marcador. Porque quando ele faz isso, ele coloca 3 ou 4 volantes e coloca 3 atacantes, o time não rende. O Coronado, mesmo não sendo protagonista ontem, Benja, é um cara que desafoga o meio-campo. Porque quando você coloca, por exemplo, o Coronado na função de meia, que é na função do Garro, você deixa o Memphis onde ele pode ser mais letal. Vide os 2 lances ali que eles participaram dos gols aí, tanto o Yuri Alberto no primeiro gol ali, fazendo o gol e recebendo assistência do Memphis, e no segundo gol, o Yuri Alberto dá assistência e quem faz o gol é o Memphis. Então, cara, quando você coloca o Memphis pra tentar ser um camisa 10, você não ganha um bom meia e você perde um bom atacante. Então, o Ramon Dias, quando ele não tenta inventar, o Corinthians consegue jogar um futebol melhor do que vinha jogando. E cria uma expectativa boa, Benja. Essa vitória de ontem aí traz uma expectativa para o jogo de Cali na terça-feira lá contra o América, que o Corinthians precisa vencer para tentar recuperar a vergonha que foi a estreia contra o Huracan. O Corinthians jogou com o Michel também a 60 por hora, porque não precisou. Isso não é uma crítica ao Corinthians. É que era um jogo fácil, cara. Era um jogo fácil. O Vasco é um time muito frágil. Mas, ô Benja, a gente já viu jogos fáceis pro Corinthians também, e o Corinthians tentar tornar difícil. Igual aquela porcaria daquele Universidade Central da Venezuela. Que o Corinthians empata o jogo na Venezuela, aqui toma um calor, ganha de 3-2, e os jogadores acharam que aquele, vamos lá fazer poropopó na frente da torcida e tomaram uma baita vaia. Porque o Corinthians transformou em difícil um jogo que era fácil. Então, ontem, um jogo fácil, o Corinthians ele fez ficar fácil justamente pela forma que ele jogou. Então o Corinthians muitas vezes, Benja, a gente tem que falar, tem que ponderar de fato, é o Vasco, ok. Mas em jogos tão fáceis quanto o Vasco ontem, o Corinthians já transformou o jogo em difícil. E tem um jogador que não aparece, né? Porque a gente dá mais destaque pro Memphis, pro Yuri Alberto, são os caras que fazem mais gols. Mas, o Ranieri voltou a jogar bola. Tá bem. O Ranieri é imprescindível nesse time do Corinthians, ô Michel. Imprescindível. Mas o melhor é o Carrillo, cara. O Carrillo é o Gerson. O Carrillo tá jogando muito. Mas o Carrillo é o ponto de equilíbrio. O Carrillo é outro nível. O Ranieri é aquele cara... Na verdade, Benja, ele quando chega ao Corinthians, ele chega bem. Sim. Ele chega muito bem. Ele cai de produção, mas assim, eu já comentei sobre ele aqui, conheço, é um ótimo jogador. Mas eu acho que quando você tem esse tripé que a gente estava falando ali de qualidade, marcação, o Carrillo é um jogador que ele é regular, ele está sendo regular para mais desde quando chegou. Então isso acaba facilitando. Ele faz os outros jogar. E aí você vê esses jogadores que vinham em baixa, tendo progredindo, melhorando. É aquilo que nós falamos, Michel. Jogar com um jogador bom. Exatamente. Jogar então, quando tu chega e tu tem um parceiro do teu lado que sabe jogar, fica diferente. O time do Corinthians é um time de muita qualidade. Isso não se tem... A gente viu o jogo da Libertadores, não venceu, mas tem muita qualidade. Vou falar pra você aí. Peraí. E esse Coronado, velho, vai jogar quando? Não, mas peraí. O Coronado só toca de lado, velho. O Coronado, Benja, agora com a ausência do Garro, ele tem que ser bancado pelo técnico. Assim como o Ramon... Ontem não jogou nada. Então, mas é que tá, eu concordo com você, mas é um cara que ele dá uma válvula de escape ali pela qualidade que ele tem, é um cara que sabe jogar bola. Ele sabe jogar, ele sabe jogar. Ver essa qualidade toda. Ele tem uma mudança de velocidade, ele é um jogador que consegue acelerar. Mas o Argel, com a ausência do Garro... Ele teve momentos bons sim, Benja. Na Sul-Americana no ano passado. Ano passado, quando começaram a jogar, tanto que jogou ele e Garro, jogou umas 3, 4 partidas boas, só que ele não teve uma sequência. Com a ausência do Garro, Benjamin, é nítido que o próprio Ramon Dias, ele tem que bancar o cara, Benja, e não é só na escalação de titular, é durante a semana, no dia a dia, sabe, Argel, dando uma moral pro jogador, que é o jogador que tá com a confiança baixa. Não é o substituto imediato do Garro. Exato, tem que bancar, porque se ele não puser o Coronado, Benjamin, ele novamente vai improvisar, colocando o Memphis na meia, e você vai perder o Memphis, onde ele pode ser mais letal, ele vai colocar o Romero no ataque. O Coronado, um cara que chegou já tem mais de um ano, vai fazer 1 ano e meio. Mas se machucou muito também, Benja. Então, mas gente, não joga, velho. Relação custo-benefício dele é um absurdo. Chegou ganhando 2 pau por mês, parece que agora diminuiu. Mas agora não tem o Garro, Benjamin. Tudo bem, mas meu Deus do céu, o cara chegou... Mas você faz o quê, então? Me fala, o que você faz? Qual que é a tua alternativa? O cara chegou... Exato, pô. O cara chegou tem quase 1 ano e meio. Se você perguntar 3 partidas que o cara arrebentou, não tem. Ele não joga. Se machuca...
Tá, então você não põe o Coronado. Dá a alternativa que você faria. O que você faria nesse meio campo? Não dá, velho. Não, põe qualquer um na resposta, Benja. Dá sua alternativa ontem era um jogo em casa. Ontem era um jogo em casa. Contra o adversário ruim. O cara tá sem ritmo de jogo e tá sem confiança. Não tem ritmo de jogo. Faz um ano e meio que ele não tem ritmo de jogo. Sabe qual é o problema, Benja? Ele chegou, peraí, ele chegou da Arábia Saudita. Ele queria que jogasse com 4 atacantes. Não, ele mas chegou contra o Vasco. Eu quero ver. Esse é o problema. A humildade que falta no futebol. Vamos jogar contra o Vasco. O Vasco é time pra brigar pra não cair. Podemos jogar com 5 atacantes. E aí tu perde o jogo. Eu não falei isso. E aí você perde o jogo. Em cima do que o Marcos falou. E aí o que eu mando disse. Mas aí é jogo fácil, você torna o jogo difícil. Eu não falei isso. Eu tô falando do Coronado. Tá bom. Coronado chegou. Aí eu ouvi o seguinte: olha, 20 anos que ele joga na Arábia Saudita, tem que esperar. Tem que se adaptar. Mas o Yuri não aconteceu isso. Beleza. Não, o Yuri não teve problema de adaptação. O Yuri jogou. Mas demorou pra também. Não. Demorou. O Yuri jogava. Mas ano passado ele fez um péssimo primeiro semestre e deitou no segundo jogo. Ele jogava, ele entrava em campo, ele corria, ele jogava, perdia gol, ele jogava. Esse Igor Coronado chegou, ouvi... Acho que falta uma sequência pra ele. Mas que sequência? Quando dá sequência, ele não joga, gente. Benja, ele se lesionou, ele tá voltando de lesão agora, velho. Uma sequência. Você tem um momento que o Coronado teve uma sequência dentro do Corinthians? Não teve. 6 jogos seguidos. Não teve. 10 jogos seguidos. Gente, não teve. Um ano e meio. Não teve. Um ano e meio que o cara não joga. Não teve. Ele 6 jogou nos jogos da Sul-Americana ano passado. Um corporativista. Não teve. O jogador que tá um ano e meio Eu acho que o Benja tá... Chegou ganhando 2 pau por mês. 2 pau por mês. Não, mas Benja, tu tá preocupado quanto ele ganha. Quem fez o contrato dele, isso... Lógico que eu tô se ele ganha 2 ou 3, isso não importa. Lógico que eu tô preocupado quando o cara ganha. Vem num clube que quando ele chegou tava tudo quebrado. Vem ganhando 2 pau. O jogador que vem hoje num clube grande ganhando 2 pau é jogador que chega pra resolver. Já que tá pagando, jogador que chega pra resolver. Isso, bota pra jogar na sequência. Então foi pra jogar. Aí ontem eu falei, bom, vamos ver o Coronado. Hoje é o dia. Gostou, jogando em casa, adversário fraco e tal. Todo mundo jogou bola, menos ele. Ô, Benja, aí o cara quando foi substituir... Ele tá voltando de lesão, velho. Mas toda hora ele volta de alguma coisa. Ô, Benja, o cara tá sem confiança, o cara tá sem ritmo de jogo. Confiança na profissão, Benjamin, é tudo. Por exemplo, o Michel e o Argel foram jogadores e o Argel agora é técnico. Ele sabe que o que pesa muito na profissão do jogador de futebol é confiança. Mas um ano e meio no clube. Mas, Benja, o cara se machucou. Benjamin teve uma série de coisas que comprometeram a estabilidade do Coronado na partida. Eu vou te falar o que vai acontecer. A falta de ritmo de jogo, a falta de confiança. O Coronado tá voltando de lesão. Um ano e meio no clube, o contrato dele termina em dezembro. Tá? Não, mas eu quero saber qual que é a sua alternativa. Beleza, saca o Coronado. Você põe quem? Monta o seu time do Corinthians aí, seu Coronado. Eu tô discutindo agora a situação do Coronado. É um jogador de 2 pau por mês, agora falar que diminuiu por causa das luvas e tal. Nunca jogou nada no Corinthians, nada, um ano e meio, e vocês estão me passando pano no... Ai, calma. Passando pano não, é uma alternativa que tem. É volta da Arábia Saudita. Tá falando do momento. Em dezembro ele vai embora. Nós só queremos uma sequência pra ele, só isso, sequência. Em dezembro ele vai embora. O jogador não tem ritmo de jogo, mas não joga. E aí foi mais um fumo que o Corinthians levou. O jogador não joga, não tem ritmo de jogo, como é que ele vai jogar? Quando coloca, ele nunca joga. Ele só vai ter ritmo de jogo se ele jogar. Sim, mas ficar pronto em 3 minutos é um miojo, viu, Benja? Por que o Ramon Dias não coloca ele? Porque nesse momento o Garro tá melhor. Tá melhor. O Garro tá bem. O Garro já tá machucado faz um tempo. Agora. Teve vários jogos do Corinthians. Teve vários jogos do Corinthians que ele foi... O Garro é o titular. Que ele nem pro banco, você tá equivocado. Nem pro campo foi. Você tá equivocado com relação à lesão do Garro, porque o Garro ele já vem com esse problema crônico no joelho desde o ano passado. No começo do ano, quando houve aquele acidente, que ele também foi afastado por causa disso, mas ele estava tratando sim essa tendinite no joelho. Eu não tô falando do Garro, eu tô falando do Coronado. Não, eu tô falando com relação ao Garro. O Garro ele estava jogando no sacrifício há muito tempo. Sim, inclusive, quando ele voltou esse ano, ele também já estava no sacrifício. Agora, o Coronado, Benja, eu concordo com você que ontem ele não foi protagonista, não foi bem também. Porém, o cara precisa de confiança para voltar a jogar futebol. Porque se não tiver o Coronado hoje nesse meio campo, Benjamin, é novamente aquele esquema. Põe o Romero para jogar com o Yuri Alberto lá na frente e recua o Memphis. Você mata o time, cara. Você mata o time. A evolução do cara vai ser gradual, Benjamin. Dá tempo pro cara ganhar ritmo de jogo, dá tempo pro cara ganhar confiança. Ele vai desempenhar o futebol que ele sabe jogar, velho. A gestão que o Ramon Dias tá fazendo tá perfeita. Perfeito. Vasco falou meia hora que o Coronado não presta. É porque vocês levaram essa discussão. Não, tu tá massacrando o Coronado. Eu tô massacrando, eu só falei. Massacra o Vasco. Eu vou repetir pra vocês, vocês estão hoje com problema os três. O cara que desceu agora em Guarulhos lá e assistiu o programa agora tá achando que isso foi jogou goleado. pra caramba. O Corinthians ontem podia ter ganho de 5 ou 6 se não fosse o Daronco. Ponto. Falando. O Vasco é ruim, isso não é problema do Corinthians, fez o que tinha que fazer, 2 golaços, jogou muito, Carrinho jogou muito, Ranielli, deu gol de ver o Corinthians jogar ontem. Aí eu peguei e só falei o seguinte, agora,
dois caras que me chamaram a atenção ontem. Esse Félix Torres, que pra mim dá susto, parece um jogador que eu tô na montanha-russa. Mas tá melhor que o André Ramalho. E o Coronado, que eu falei que de novo eu esperava ver o cara jogar e de novo ele não jogou nada. Só isso que eu falei. O Corinthians tem condição de contratar um zagueiro? Vai falar pra ser titular. Pagou 26 milhões no Kaká. Se tem não condição. Pagou 26. Cadê o Kaká? Se tem condição Cadê de contratar. O Kaká? Não é jogador, não é o zagueiro titular do Corinthians. Pagou 26 milhões. Então é isso, esse é o debate aí do pessoal. O Benjamin Bach bravo com o Coronado e com razão, cara. Pra ganhar o que ele ganha, ele teria que estar rendendo mais. Porém, eu vou entender o lado do Mano também, que fala que realmente ele não tem uma sequência de jogos pra poder desempenhar seu futebol. E com isso o jogador vai perdendo a confiança, vai perdendo o ritmo de jogo. E o Coronado, ele precisa desse ritmo, já que ele é um jogador que é muito toque de bola. Então, cara, eu não sei se ele vai ter sequência depois da partida de ontem contra o Vasco. No primeiro tempo ele errou demais, tipo assim, uns passes bobos. Tinha um passe que ele era só tocar pro Yuri Alberto, ele deu uma canelada na bola e tocou no pé do zagueiro do Vasco. Então não sei se realmente o Ramon Dias vai ter essa paciência para deixar o Coronado de titular enquanto o Garro aí estiver em tratamento dessa lesão. E o problema disso é que o Ramon Dias sempre muda o esquema tático quando o Garro não tá jogando e ele prefere colocar ali o Romero na ponta direita, daí ele muda o esquema porque ele vai puxa o Depay para a esquerda e o Yuri centralizado, e o Corinthians não funciona assim, cara. O Ramon não consegue perceber isso. Não dá pra entender, cara. O cara é muito teimoso. O Corinthians ontem, viu como o Corinthians rende, mesmo o Coronado jogando mal, o Corinthians rende muito melhor nessa formação, com o Yuri e o Memphis trocando de posição o tempo todo, jogando um do lado do outro, e um armador, mesmo que o cara não esteja no seu melhor momento, e Bidon, Carrilho e Ranieri, no caso o José Martins ficou no banco no primeiro tempo, e o Corinthians funcionou muito, muito melhor assim, mas a cada jogo, cada partida, o Ramon Dias tenta inventar algo novo, tentar... Mano, não dá pra entender. Esse 4-2-4 do Ramon Dias, pelo amor de Deus, cara. O cara tá quase 8 meses no Corinthians, não entendeu que essa formação não funciona no timão, cara, não dá. Mas é isso, vencemos ontem, 3-0, importante pra dar confiança pra terça-feira, acho que é o jogo contra a América de Cali, jogo importante. Se perder lá, praticamente, aí pode dar adeus à Sul-Americana e focar no brasileiro. Então é isso, deixa o seu like, comenta se você concorda com o Benjamin ou com o Mano. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.